Olá, esta é a 20ª aula para os alunos do segundo ano. O tema hoje vai ser funções trigonométricas. Então, como eu havia falado, nós vamos fazer alguns exercícios na aula anterior. Nós vamos fazer alguns exercícios de vestibular para ver como que esse tema cai nos vestibulares por aí. E eu coloquei alguns de outros vestibulares, mas a ideia é estabelecer o padrão, o formato, a matriz de como cai esse tema no Enem. Então todos eles é parecido com a matriz que o Enem pede lá, o jeito que o Enem pede para poder fazer os exercícios, tá? Eu vou fazer um aqui na lousa e vou deixar um para vocês poderem fazer, né? O que eu vou fazer é um pouquinho mais difícil, principalmente para quem está começando com o tema, e aí o outro eu vou deixar para vocês poderem pensar um pouquinho aí, vou dar as dicas, aí vai ficar para vocês finalizarem o exercício, tá bom? Então vamos lá. Exercício 4 é daquela lista preparatória, né? A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar em uma determinada cidade foi medida das 6 horas da manhã de um dia até as 6 horas da manhã do dia seguinte. Os dados obtidos estão representados na unção periódica ao lado. Eu coloquei a imagem depois, mas tudo bem. A expressão que descreve a variação da umidade do ar, dada em porcentagem, em função da hora do dia, dada pela variável t. Aí tá o gráfico, tá vendo? Então, assim, já para a gente já estabelecer, né? É o chamado de função periódica, tá? Tá lá as porcentagens, depois a gente faz a análise com mais detalhes. E tá as alternativas, ó. A expressão que descreve a variação da umidade do ar, dada em porcentagem, com a função da hora do dia, dada pela variável t, aí tá as alternativas. Bom, então vamos lá fazer a interpretação dos gráficos. Primeiro levantar as informações importantes. Primeiro destaque aí, unção periódica ao lado e a palavra função. Ou seja, é uma função periódica. Nós estudamos dois tipos. Quais são? Seno e cosseno, certo? Foi esses dois tipos que nós estudamos. Aí tá aí o gráfico, né, da função, tá? É uma situação de função periódica, pelo que a gente entende aí, né? Nas primeiras horas da manhã, a umidade do ar, ela está mais com a porcentagem maior, ou seja, a gente tem uma maior qualidade. Quanto maior a umidade, maior qualidade tem o ar, né? E aí o que acontece? Durante o dia ela vai caindo e depois ela torna a subir de novo. Então isso repete um padrão periódico, sempre acontece isso durante o estudo que foi feito aí, tá? Então é uma situação periódica, né? Vai repetindo esse ciclo a cada dia. E aí o que acontece aí? Daria para fazer sem cálculo nenhum, tá? Para quem já tem um pouquinho de experiência no assunto, já faria sem cálculo nenhum. Por quê? A gente viu que tem duas funções, a seno e cosseno. E aí o que acontece nessas funções seno e cosseno? A gente tem, a partir do ponto zero, tá? A partir do ponto zero a gente tem a função que sobe e a função que desce. A função seno ou cosseno a gente tem que ver. Eu não vou falar porque tem um exercício que vocês precisam dar uma olhada nas aulas anteriores para poder ver qual dela que é a partir do ponto zero que sobe e qual dela que é a partir do ponto zero começa a descer, tá? Tem as estruturas das duas. Mas analisando esse ponto aqui, o zero, não o começo, que aqui é 6 horas, né? Analisando o zero, a gente já conseguiria saber qual é o tipo de função, se é a função senoide, cossenoide, se é seno ou cosseno, tá? Mas vamos imaginar que você não percebeu esse detalhe, que a maioria eu acho que não ia perceber. Como que teria que fazer? Você teria que fazer o estudo de acordo com o que a gente fez das aulas aí, né? Fazer o passo a passo e testar as alternativas para ver qual que é a correta. Então o que acontece? Primeiro nós vamos estabelecer o nível de equilíbrio, porque lembrando que tem a crista e tem o vale, né? Ela tem um ponto máximo e tem um ponto baixo que ela alcança. Então onde que está esse nível de equilíbrio? Está aí onde eu destaquei no gráfico, tá vendo? Então aí o que acontece? Na linha dos 50, que é 50%, ela tem o nível de equilíbrio. Tá? Aí é o nível central aí dela. Aí o que acontece? Primeiro a gente identifica a amplitude, lembra que a gente fez isso aí algumas vezes, né? Então o nível que passou desse nível de equilíbrio e o que está abaixo. Então a gente percebe que aquela onda ela está variando
de 70 a 30. E pegando esse nível de equilíbrio, ou seja, ela sobe e desce quanto? Sobe e desce 20, tá? Então, a amplitude dela é 20. O que significa isso? Significa que tanto da função seno quanto da função cosseno, ela tem que ter esse 20 multiplicando na frente, igual a gente viu dos outros, né? Vocês devem lembrar, quem não lembra tem que assistir as aulas. Não tem como chegar a esse nível aqui sem assistir aula nenhuma, tá? Tem que assistir, não tem outra maneira. Então aí, o 20 tem que estar multiplicando esses valores, certo? Agora o que nós vamos ver? Nós vamos ver pelas alternativas a situação. Como que falou lá, é uma função periódica, então significa o quê? Significa que tem que ser uma função periódica lá, tudo bem? Tem duas aí que não é função periódica, né? Se você quisesse até pausar o vídeo para ver, né, se conseguir eliminar, mas aí eu vou eliminar. Qual delas que não é uma função periódica? Que não tem seno nem cosseno, né? A D, e aí? Elas, só para critério de curiosidade, elas são chamadas de funções do segundo grau, porque tem t elevado a 2 ali, né? Ou função quadrática, né? O nome que está sendo usado, inclusive no Enem, é o nome de função quadrática, porque eu tenho que ter uma letra elevado ao quadrado, certo? Aí o que a gente identificou também? A gente identificou que a amplitude dela é de 20, não é? Ou seja, tem que aparecer 20 cosseno ou seno. Tá? Lembrando do que a gente estudou. E tem uma aí, fora essas duas, que não aparece, né, o 20 na frente para identificar a amplitude, o ponto que ela sobe ao máximo lá. Qual dessas daí que não é? Tá? Que não aparece o 20? Seria a alternativa B. Não é isso? A alternativa B ela não é, porque ela está aparecendo 50 cosseno ali. Tá vendo? Então significa o quê? Significa que ela teria que ir até os 50 acima e descer 50 pontos abaixo. É isso que faria aí, né, a situação da amplitude. Então sobra duas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou testar o primeiro ponto, que é para 6 horas, né? A gente vai perceber que vai dar o mesmo número, tá? E aí eu vou deixar o outro ponto para vocês testarem, para ver se vocês entenderam o processo do cálculo, porque ter os níveis, vamos dizer assim, mais difícil, você precisa testar as alternativas e tal, precisa fazer, senão você não vai conseguir, né? Não vai conseguir estabelecer o padrão, tá? Então essa eu vou fazer na lousa e aí depois vocês tentam corrigir aí, tá? E aí o que eu vou fazer? Como esse tema ele é um pouquinho mais fácil, eu vou deixar essa questão do Enem 2018, tá um pouquinho mais fácil do que aquela lá, tá? Aí eu vou ler e aí a gente tenta fazer, tá? Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, High Roller, desculpa a pronúncia se estiver errada. Situação situada em Las Vegas. A figura representa o esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A é uma de suas cadeiras, né? Então lá o O seria o centro e o sentido que ela está girando, que a gente fala o sentido anti-horário. Então o que acontece? A cada volta que ela faz, ela retorna nesse ponto A. É uma situação que a gente chama de fenômeno periódico, tudo bem? Só lembrando também, está lá o solo, aquele quadradinho lá com ponto, o ângulo de 90 graus, né? São temas da geometria e assim vai, tá? A partir da posição indicada, o segmento OA, ou seja, do centro até essa cadeira que ele falou aí, se encontra paralelo ao plano do solo, rotacionando-se a high roller no sentido anti-horário, em torno do ponto O. Eu já tinha falado isso daí, né? Se sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial, e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo, em função de T. Após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Então, assim, eu tô me enrolando nesse texto aí meio confuso, que a ideia não é para você acertar, é para você errar, tá? Você tem que entender isso, né? Eles não querem que você acerte, querem que você erre. Mas o gráfico é isso aqui. Então, a gente já... Opa, peraí, é a função que periódica, né? Então, ele está querendo descrever isso daí, que a partir de 2 voltas completas, ou seja, uma volta completa
2π, duas voltas completas, 4π, na escala de π radiano, né? Então, em graus seria 360, 720 graus, certo? Dá duas voltas completas, ficaria esse gráfico aí, que é o gráfico da função periódica, tá? Aí ele quer saber qual dessas expressões que descreve aquilo lá. Então, o que eu vou fazer? Parece difícil e tal, tudo, mas se estudar não tem problema. Primeiro, vamos eliminar duas alternativas. Por quê? A gente estudou lá e viu que ou é a função cosseno ou é a função seno, né? A gente estudou os dois tipos separadamente, tá? Então, o que acontece aí? Pode ser que caia desse jeito as duas? Pode ser, mas pelo que a gente estudou as duas separadas, não foi? Então, tem duas alternativas que aparecem as duas juntas, né? Seno e cosseno, seno e cosseno. Quais delas são? Dá para parar o vídeo e tentar ver. Mas é AD e AI, tá? Essas duas aí, elas não servem. Aí sobra aquelas três lá para a gente poder analisar, tá? Então o F seria função, porque dependendo da posição, dependendo do tempo que ela vai rotacionando a roda gigante, a altura vai ter uma maneira, né? Então quanto mais para baixo tiver, né, daquele ponto A que ele disse lá, menor a altura que a pessoa vai estar naquela cadeira lá, tá? Então a função, a altura, depende do tempo, né, do tempo que está rotacionando lá, certo? Um depende do outro, por isso que a gente chama função. Aí sobrou essas três alternativas, aí a gente vai ver aqui na situação do gráfico, ó. Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Analisando só o gráfico, tá? Que é o principal aí. Nós vamos ver primeiro o nível de equilíbrio. Então, o nível de equilíbrio está lá na linha lá do 88 metros, não é isso? Aí o que acontece? Aí a gente vai analisar a amplitude para saber qual número que está multiplicando aqueles valores lá. Então, a amplitude, ele mostra por esses dois valores aí, certo? Ou seja, você vai ter que fazer 168 menos 88, vai dar um número lá, tá? Fazendo esse número vai ser o que vai estar multiplicando tanto a função seno quanto o cosseno, certo? Se der 30, tem que ficar 30 cosseno ou 30 seno. Aí o que acontece? Se você ficar em dúvida ainda, porque pode ser que fique em dúvida em duas, já dá para eliminar uma aí o que acontece? Você vai ver pela característica da função. Porque a gente vai perceber que a partir do ponto zero tem uma função que sobe e tem uma função que desce. Então aí precisa assistir, né, os vídeos anteriores para ver se é a função seno ou se é a função cosseno, que tem essa característica, a partir do ponto zero ela sobe ou desce, tá? Porque você está percebendo aqui no gráfico que a partir do 88 ela sobe, tá vendo? Então ela tem uma característica que a gente precisa observar, tá bom? Então esse daí vai ficar como lição de casa para vocês poderem fazer, tá? E aí eu vou fazer a parte 2 aqui, a resolução do exercício na lousa.